Meus irmãos e irmãs, gente querida e amada, eu quero pedir a vocês que abram o texto da carta de Tiago, capítulo 5. Pela 9ª vez aqui desse púlpito nesse ano, eu quero compartilhar com vocês alguma coisa sobre a carta de Tiago. Me impressiona muito, e eu tenho certeza que a você também, pela sua forma super direta, objetiva, de tratar assuntos variados e tão críticos na vida da nossa igreja. Aqui outra vez, Tiago, capítulo 5, do verso 7 em diante. Nos primeiros versos desse capítulo 5 de Tiago, ele tratou de um tema difícil, duro, que vai ser objeto da nossa meditação da próxima vez, ainda nesse mês de agosto, possivelmente domingo que vem. E era uma dura acusação a pessoas, muito possivelmente, de fora da igreja. Diferentemente do tom que é quase o tempo todo palavra dirigida aos irmãos da igreja, nesse caso, nos 6 primeiros versos do capítulo 5, Tiago se dirige a ricos ímpios, cujo coração não tinha qualquer conexão com Deus, com Cristo, e espoliavam, exploravam os pobres e impunham grande sofrimento por conta do seu coração ímpio, na forma de lidar com as questões econômicas, salário não pago, um sistema injusto, iníquo, terrível. A partir do verso 7, que nós vamos ler agora, Tiago volta outra vez a tratar com a igreja. Ele muda o tom de denúncia forte, grave, profética, séria, e do verso 7 ao verso 11, ele, de maneira doce, cândida, trata de uma questão que vai ser objeto da nossa reflexão aqui. Eu batizei essa reflexão de paciência tem limite. Verso 7 do capítulo 5 da carta de Tiago. Podemos ficar de pé um minutinho? Tiago, capítulo 5, verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Essa palavra que a gente acabou de ler é palavra inspirada por Deus, incomparável palavra de Deus, insubstituível palavra de Deus, e que ela alcance o nosso coração com o poder do Espírito Santo nessa noite. Amém. Vocês podem se assentar. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui, para vocês responderem com o coração bem aberto, sem receio de ser julgado. Afinal de contas, a gente está aqui em família, igreja gostosa, hospitaleira. Você pode responder com toda tranquilidade, sabendo que não vai ser objeto de julgamento nenhum aqui. Quem aqui já, diante de pressão, se sentindo meio desesperado à vista de determinados agentes pressionando a sua vida, o seu coração, talvez se sentindo exausto, desesperançado, já usou a seguinte expressão ou similar: eu não aguento mais. Quem é que já usou essa expressão? Obrigado pela sinceridade de vocês. Quem não levantou a mão, eu tenho quase certeza que das duas uma, ou não entendeu a pergunta, ou já usou expressões sinônimas, porque certamente é contingência de se viver você acabar se expondo a alguns agentes de que Tiago trata nesses versos aqui.
Quero dizer para vocês que, lendo esse texto de Tiago, até eu fui tentado a pensar que se Tiago fosse um pastor contemporâneo, possivelmente ele seria professor de homilética, que é a cadeira, a disciplina que estuda, que ensina a preparação de sermões, em seminário presbiteriano, porque o tempo todo a gente consegue dividir em 3 grandes tópicos as meditações de Tiago. É o caso. E você veja comigo como é que Tiago raciocina para tratar desse aspecto da nossa vida, ou de alguns aspectos da nossa vida que acabam nos envolvendo lá pelas tantas com esse clamor da nossa alma: eu não aguento mais, paciência tem limite, ou seja, o que for. Tiago, em primeiro lugar, vai tratar de alguns agentes perturbadores que pressionam, que levam você ao seu limite nas suas emoções, na sua capacidade de resistência espiritual, na sua capacidade física, eventualmente. Ele trata desses agentes perturbadores. Nós vamos ver que agentes são esses. Tenho certeza absoluta que você, com eles, vai se identificar. Segundo lugar, Tiago trata da resposta esperada dos crentes à vista da pressão imposta por esses tais agentes perturbadores. Então, Tiago trata dos agentes que botam pressão no coração e na vida dos crentes, ele se dirige aos irmãos. Em segundo lugar, ele identifica qual deve ser a esperada, a cristã resposta, vale dizer, absolutamente antinatural, resposta dos crentes diante da pressão, que coloca você no canto da vida, se exprimindo no seu desespero: dessa forma eu não aguento mais. Que resposta é essa? Recomendada como um mandamento por Tiago. Finalmente, Tiago alimenta a alma dos irmãos, meu coração, seu coração, o coração da igreja, tratando dos elementos que motivam crentes sob pressão a responderem conforme o mandamento que esse texto expressa de maneira cristalina, super clara. Agentes perturbadores, a resposta recomendada como mandamento por Tiago, resposta cabível dos crentes a essa pressão, e os elementos que fornecem uma espécie de combustível à alma dos crentes, de modo que consigam sobreviver à pressão e responder de conformidade com o mandamento da palavra de Deus. Esses agentes, começando pelo primeiro bloco de ideias aqui no raciocínio do nosso irmão Tiago, que agentes são esses? Em primeiro lugar, um agente que eu vou chamar aqui de conjuntural. Nos primeiros versos do capítulo 5, já citei para vocês, Tiago tratou de uma conjuntura, de um ambiente que envolvia, sobretudo, a impiedade, o pecado impondo pressão que resvalava, que respingava na igreja. Então, uma conjuntura que impunha pressão, conjuntura, um ambiente desfavorável. Lendo esse texto, pensei nos dias que se vive no nosso querido Brasil. Gente amada, do nosso coração, do meu coração, nós tivemos aqui uma vigília, sexta-feira, das mais maravilhosas, inesquecível, dulcíssima, para botar água na boca de quem não pode vir, de modo que você se programe para vir na próxima. Oramos pelas famílias, mas ao final a gente orou também pelo nosso país, porque, para usar uma expressão aqui, coloquial, popular, que o pastor Antônio Carlos tem usado, a chapa está super quente. Não importa se você vota de um jeito ou de outro, se você pensa isso, aquilo, sente-se uma super tensão no ar, uma pressão que não sei como é o caso de vocês, o que se passa no seu coração, não, se é como aquilo que eu sinto. Impossível, por mais desligado que você seja, desantenado, desconectado ao extremo, desse tipo que abre o jornal e só lê a página de esportes. Aliás, se esse for o seu caso, você vai cair em depressão também, verdade. Você gosta de futebol e começa a ler o jornal
pela página de esporte. Se você for flamenguista, então, é uma depressão só. Por exemplo, amanhã eu não vou ler jornal para saber como foi a derrota do Flamengo para Ponte Preta, faça-me o favor. Né? Tem coisa mais séria para pensar e refletir, imaginar. Então, por onde quer que você comece a leitura do jornal, você sente essa pressão. E aqui, voltando a falar de modo sério, pressão forte, conjuntural, que sobrecarrega a sua alma. A alma dos crentes, o coração dos crentes, a vida dos crentes, pressionada por uma conjuntura, que é um agente super perturbador, nesses dias, nesses tempos, como era agente perturbador nos dias de Tiago. Salmo 37 é um clamor do salmista que se sentia pressionado pela conjuntura e ora em angústia, num certo sentido, e faz uma declaração de amor a Deus, ao observar a impiedade que impunha um ambiente de pressão sobre o povo de Deus, e também aquilo que causava perplexidade a quem andava com Deus, que era a prosperidade dos maus. Um segundo elemento que esse texto traz, agente perturbador da paz, do sossego, da calma no coração dos crentes, das crentes, que esse texto indica, aparece de maneira mais ou menos subliminar no texto do verso 7. Ao usar a expressão e a ideia do lavrador, Tiago elenca um segundo elemento que perturba. É aquele em que os seus esforços para construir sua família, para educar seus filhos, para viver bem a vida cristã, como um lavrador que planta, que semeia, que trabalha de maneira árdua, esforços pesados que parece que não dão resultado. Passa-se o tempo, muito tempo, e o seu coração se sente aflito, agoniado, pressionado, a se exprimir nesses termos. Minha paciência chegou ao meu limite, porque lavro, semeio, planto, e aparentemente não existe o menor resultado desses meus esforços. Isso tem a ver com o seu trabalho profissional, isso pode ter a ver com o seu ministério na igreja, na vida cristã, onde quer que você opere, isso pode ter a ver com a sua relação com sua família. Imagine que alguém tenha pensado, certamente alguém pensou, que não vale muito a pena essa história de jornada de oração pelas famílias que a gente acabou de completar nesses dias. Ou talvez participar aqui da reunião semanal das Déboras a favor dos filhos, dado que muitas dos que têm orado aqui durante anos, parece que têm plantado com lágrimas, sem observarem o resultado objetivo dos seus esforços. Alguém poderia dizer, não vou participar dessa história de oração, porque não estou vendo o resultado. Estou vendo gente que ora, e a barra está pesada dentro da sua própria casa. Verso 9, Tiago alinha, elenca, enuncia um terceiro elemento como agente perturbador. Surpresa para você e para mim, eu acho que não deve ser. Irmãos complicados, no masculino ou no feminino, porque pode ser irmãs complicadas. Tiago, de uma maneira meio estranha, insere nessa discussão a respeito de reações que a gente deve ter diante da pressão. Ele diz, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, especialmente em ambiente confuso de pressão, em tempos de perseguição, de luta, há muita chance, grande chance, de haver problemas no meio do exército que combate um inimigo externo. E Tiago lembra que as nossas relações interpessoais, tratando de irmãos,
entre si, podem oferecer mais um agente ou um elemento de pressão sobre a nossa vida. Na verdade, sem querer ser ofensivo com você, mas eu posso garantir a vocês que eu e você, nós, somos ótimos campos de teste para a fé e para a maturidade espiritual de muitos dos nossos irmãos, gente que convive com a gente. Vocês não acham? Às vezes você acha que está fazendo tudo direitinho, mas você acaba sendo aquele espinhozinho na carne do outro. E Tiago trata dessa situação no verso 9. Verso 10 e verso 11 desse texto. O quarto agente perturbador da paz, do sossego, da vida que se encaminhava ali daqueles crentes, tal como pode acontecer conosco, é o sofrimento pessoal, que eventualmente tem conexão com uma conjuntura desfavorável. Por exemplo, nesses dias, a gente perdendo o emprego por conta da situação econômica que se tem agravado no nosso país. Inflação perto de 10%, recessão econômica brava desde o segundo trimestre de 2014 e muita gente sofrendo o impacto e a pressão na sua vida pessoal, na vida da sua casa, por conta de um ambiente ruim. Eventualmente, o sofrimento pessoal não guarda conexão direta com a conjuntura, mas a verdade é que você se sente debaixo de teste, de pressão, de sofrimento. Tiago lembra de Jó como um exemplo de máximo sofrimento, de estresse máximo, teste da sua própria fé, num nível altíssimo de sofrimento pessoal. Pode ser que esse seja o caso de alguns de nós aqui nessa noite. Qual é a resposta adequada, sugerida, aliás, ordenada, como um mandamento por Tiago, aos irmãos, como você e eu, que se veem sujeitos às pressões desses agentes perturbadores na sua vida e na sua fé? A resposta é paciência. Eu disse para vocês que esse era um conselho, um mandamento completamente antinatural, porque se há alguma coisa difícil que testa a vida e o caráter cristão nosso, são testes de paciência. Por exemplo, uma situação trivial, banal, novamente sem querer dividir aqui a nossa igreja, o nosso auditório, mas eu vou me dirigir aqui aos meus irmãos, os homens, que são submetidos a um teste especial de paciência, que recentemente um pastor aqui, nosso convidado, citou. Se eu fizesse aqui uma segunda pergunta, já fiz uma primeira no início dessa meditação: quantos de vocês amam esperar as suas esposas quando elas se dedicam a compras em shoppings? Quantos gostam? Ninguém? Mas olha, gente, a palavra de Deus declara que a gente deve amar as esposas como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Isso envolve paciência. Eu me refiro àqueles momentos, eventualmente 5 minutos. Não sei se eu deveria tratar nesse exemplo da impaciência masculina, porque eu sei de irmãos, não vou indicar nomes, embora alguns circulem pela minha cabeça, ao mirar as suas esposas, que não aguentam ouvir a expressão "vamos às compras". Já causa arrepio, ele já tem que tomar um comprimidinho calmante. Só sob a menção, que para alguns é uma ameaça gravíssima, de alguma coisa nesses termos e dessa ordem. Teste de paciência, simples. Poderia dirigir para vocês uma terceira pergunta: quem gosta de esperar em fila? Seja qual for a espécie de fila. No catamarã, ou
Aonde? Banco. Os aposentados dizem a conversa, que aposentado gosta de ir para banco, quanto mais fila tiver, melhor, porque ele bate um papinho ali, joga uma conversa fora. Eu não sei, hoje em dia há muitas oportunidades de trocar uma conversa um com o outro, mesmo com um desconhecido, fora de fila. Dificilmente alguém entre nós vai me dizer, eu amo filas, amo esperar a minha vez chegar. A resposta indicativa da reação cabível dos crentes, num nível espiritual, emocional, grave, diante dessas questões que pressionam a vida da gente, tem a ver com uma resposta completamente antinatural. Como disse a vocês, paciência. E nesses 5 versos, do 7 ao 11, Tiago usa 2 termos que são traduzidos aqui, igualmente por paciência, e lá no finalzinho do texto que a gente leu, por perseverança, os 2 significando paciência, em 2 ou 3 sentidos que eu quero indicar para vocês aqui. Primeiro deles, 2 termos no grego, em que ele escreveu essa carta. O primeiro significa paciência no sentido dessa capacidade de esperar a sua vez, esperar o tempo chegar. É a paciência ilustrada aqui do lavrador, do agricultor, que de maneira árdua, sob sol intenso, esperando alguma coisa sobrenatural acontecer, que escapa completamente ao seu controle, ele paciente, arduamente, trabalha a terra, semeia a terra, cultiva a terra, limpa a terra, joga a semente, cultiva, aguardando, como diz Tiago, as primeiras e as últimas chuvas. E o que se diz desse texto, e há várias referências às primeiras e às últimas chuvas, tão aguardadas na Palestina pelos agricultores locais, eram chuvas que encerravam o outono e abriam a primavera. Outubro, novembro, quando os semeadores jogavam as sementes, aguardavam ansiosamente aquela bendita e abençoada chuva, milagrosa chuva, indispensável para que os seus esforços de semeadura não se perdessem. E o milagre da germinação da semente acontecesse. De maneira paciente, e é o termo que Tiago usa, deveriam prosseguir cuidando da sua lavoura, no aguardo do milagre, do germinar do que haviam plantado. Chuvas de primavera, que antecipariam finalmente a colheita, abençoada colheita, milagrosa colheita. Se o milagre não viesse a acontecer, elementos que o agricultor não controlava absolutamente, nada aconteceria. Por outro lado, sem o seu esforço, sem o seu trabalho tenaz, paciente, diário, diuturno, também chuvas que viessem a cair, primeiras ou últimas, sem semente, sem terra cultivada, com paciência, não haveria resultado. Segundo termo usado aqui, traduzido também por paciência, diz respeito a essa capacidade de longanimidade com pessoas que irritam. É isso que Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis queixosos uns com os outros. Vocês lidam com gente que, numa linguagem aqui meio rasteira, eu poderia dizer, respeitosamente, é o irmão, a irmã, que eventualmente está na sua casa, que é mala sem alça, pesada, porque repetidas vezes cai no mesmo problema, no mesmo erro, no mesmo pecado. E aí com ele você diz, eu não te aguento mais, não aguento mais, não consigo mais esperar dessa lavoura alguma coisa boa. E Tiago diz, meus irmãos, não se coloquem no papel de juízes dos outros, hajam com os outros que eventualmente incidem repetidas vezes nos mesmos problemas, mesmos pecados, mesmos erros, tratem-nos como Deus, com graça
e longanimidade, com muita paciência, lida com vocês. Paciência no sentido de não se tornar amargo nas relações interpessoais. Paciência, lembram-se de 1 Coríntios capítulo 13, o amor é paciente, é elástico na sua capacidade de resistência ante o fracasso do outro, inclusive porque conhece-se a si mesmo. Desculpa aqui a redundância da expressão. Você se conhece, e nesse sentido, pelo Espírito Santo, você consegue dar crédito, crer na possibilidade da recuperação do outro, ainda que como um lavrador lhe pareça uma situação que anda a demorar muito, os frutos parece que nunca vêm. Paciência, diz Tiago, e é o terceiro sentido empregado nesse texto aqui, é aquela resiliência, aquela capacidade de suportar muita pressão. Então, o primeiro sentido é aquele de alguém que consegue esperar longamente numa fila, por assim dizer, para chegar à sua vez, para a promessa de Deus lhe bater a porta de maneira objetiva e total. Paciência no sentido de você ser elástico no seu amor com os outros, não se tornar amargo, ressentido, descrente, bem ao contrário, esperançoso, insistindo em investir em amor, na recuperação do outro, no perdão, na direção da vida do outro. Finalmente, terceiro sentido, paciência no sentido da capacidade de suportar pressão, sofrer com paciência. Pressão sem perder a fé, o que aconteceu com Jó e com os profetas. Gente submetida a alta pressão e que se mantém fiel ao Salvador. Não é uma paciência passiva, por assim dizer, a que Tiago se refere. Bem ao contrário. É uma paciência animada, esperançosa, de alguém que se expõe ou está exposto a crises severíssimas, desastres sérios batendo a sua porta, a porta da sua vida, se inserindo de maneira impertinente na sua biografia, sem terem sido convidadas ou convidados, e você reagindo com fé, eventualmente discutindo, debatendo, pleiteando com Deus, como fez Jó, até de maneira ácida, mas sem negar sua fé, para sair do outro lado do túnel escuro, em que sua vida eventualmente anda metida, fortalecido, crescido na graça, muito mais firme, muito mais forte. Paciência para professar sua fé, quando todos os agentes externos indicariam o contrário, como a mulher de Jó lhe indicava. Amaldiçoa a Deus e morre. Ele disse, você fala como uma doida. Paciência para não agir com a loucura do impulso da paixão que me diz, eu não aguento mais, chega, chuta o balde da fé, vou embora, vou procurar outro rumo para a minha vida. Meus queridos irmãos e irmãs, finalmente nesse texto, se a reação recomendada de paciência ante esses agentes perturbadores é sempre uma reação antinatural, porque naturalmente você, mesmo vivendo com Cristo, não reagiria assim. É uma reação espiritual promovida por Deus, pelo Espírito Santo na sua vida, na minha vida. Que elementos Tiago apresenta como sendo esses combustíveis que vão manter a chama da fé acesa, bem acesa no meu coração, de modo que eu reaja com paciência ante esses agentes perturbadores. Verso 7 em diante. Pano de fundo desse texto que nós acabamos de ler tem a ver com as esperanças futuras, escatológicas. Tiago declara que
a maior motivação nossa, nesse caso particular, tem a ver com as nossas esperanças quanto à parousia, que é o termo usado aqui nesse texto, traduzido por vinda do Senhor, termo que significava a vinda aguardada de uma alta autoridade, de um príncipe, de um governante que estava por vir. E as pessoas ansiosas e os súditos super ansiosos, com grande expectativa nessa vinda, se preparavam, arrumando as coisas, os ambientes, sua própria vida, para estarem prontos para finalmente receber o rei. Sabe, meu irmão, querido, minha irmã, você que nos visita aqui nessa noite, a nossa estatura espiritual não se define só por conta do que a gente poderia chamar de exemplaridade moral, maneira como você se comporta, como você age. Claro que isso é um aspecto importante, mas crente em Cristo é dotado de uma cosmovisão diferente, uma visão a respeito da vida, do presente, do passado, do futuro, que o distingue de alguém que eventualmente apresenta as mesmas qualidades morais, mas vê a vida, enxerga a vida, se conecta à vida no presente e no futuro de modo completamente diferente do seu. E me permita afirmar aqui, sem medo nenhum de errar, que grande parte do nosso sofrimento, as voltas com esses 4 agentes perturbadores que citei, tem muito a ver com o fato de que a nossa vida de crente anda demasiadamente conectada às coisas que são passageiras, ao que é temporário, e muito pouco conectadas com o que é permanente, com o que nós acabamos de celebrar aqui, que tem a ver com o que Cristo fez e ao que Ele acena, seu retorno breve, como juiz supremo da vida, para pôr termo e fim, de uma vez por todas, à impiedade, para me buscar, para recompensar a igreja, para finalmente acabar com o pecado. Parousia, a vinda do Senhor, citada pelo menos 3 vezes nesses 5 versos curtinhos que a gente acabou de ler. Verso 7, sede, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, você viu o título dessa mensagem nossa aqui dessa noite? Paciência tem limite. Não no sentido da nossa expressão desesperada. O limite da nossa paciência é a vinda de Jesus. Tiago diz assim: esperem até que o Senhor venha. E essa urgência que enchia o coração de Tiago, precisa encher meu coração e o seu coração, ainda que tenham sido decorridos 2000 anos desde que Tiago escreveu essa missiva, essa carta, e nada tem acontecido nesse sentido do retorno de Jesus. Mas é retorno certo, e se você é cristão, se você é crente em Jesus, isto tem que ser marca identificadora, diferenciadora da sua vida, e não só virtudes morais, a maneira como você enxerga presente e futuro. Quais são as conexões que eu faço, que eu estabeleço com essa vida à vista do que me espera no futuro? Estamos de passagem. E frequentemente nosso sofrimento, torno a dizer, insisto em dizer, tem a ver com o fato de que a gente vive essa vida como se ela se encerrasse aqui mesmo como crentes. Isso é tão sério que Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15 da sua primeira carta, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a essa vida, você lembra do texto? Lembra? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É coisa forte, vocês não acham? Então, o que Paulo diz é o seguinte: gente, se vocês vivem cristianismo para resolver a pagelança geral dessa vida no aqui e agora, só, ainda que Cristo faça, óbvio, uma enorme diferença, toda a diferença na minha vida no presente, mas se eu limito o horizonte da minha experiência espiritual aos termos
desse cronograma curtíssimo da minha vida aqui, nesses sítios, nesta terra, diz Paulo, eu seria o mais infeliz de todos os homens. A explicação é óbvia, mas fica para uma outra oportunidade. E é por isso que o combustível essencial para o meu coração ser paciente ante as provas, as pressões desses agentes perturbadores tem a ver com minha conexão com o que virá. Você, como servo, serva de Jesus, conhece o enredo da história antes que ela se complete, se consume. Você sabe como essa história vai terminar. É jogo já decidido, vitória garantida e certa para o povo de Deus, comandado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas esse placar eventualmente se alterna. Parece duro, parece que você vai perder, mas você sabe da história. Você aguarda com expectativa a parousia, a vinda do Senhor. Verso 8, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor, diz Tiago, está próxima. A esse respeito, sabe o que disse Lutero, que a gente tem citado aqui, especialmente Antônio Carlos, nos estudos de Efésios, às segundas-feiras, que existe o que se poderia chamar de parousia pessoal, porque quando você e eu formos chamados desta vida para estarmos com Jesus, aí se encerrou o nosso tempo. O juízo final, por assim dizer, já aconteceu naquele momento. E como disse o pastor Jeremias aqui, várias vezes, aquele jeito brincalhão dele, a gente tem uma senha na mão sem que ninguém saiba qual é o número. Ninguém sabe que fila é essa. Ele diz que prefere dar o lugar aos outros, cede a vez. Como papai que dizia, eu sei que vou morrer, claro, obviamente, vai ser bênção total, mas não estou com pressa. Ninguém está com pressa, espero que você não esteja com pressa. Mas você precisa estar pronto, porque é breve a vida. Já que falei do meu pai, e hoje me derramei aqui, me lembrando dele, chorando enquanto o Vande pregava sobre pais convertidos aos filhos e vice-versa. Cessé, meu querido irmão que está lá atrás, me contou que nos últimos dias de papai, ele numa visita lá ao hospital, acho que foi assim, se eu errar em alguns detalhes, ele vai me perdoar, mas eu acho que o sentido eu captei. Ele perguntou a papai o seguinte: pai, o que o senhor achou da vida? E papai respondeu: muito curta, meu filho. Foi isso, Cessé. Passou rápido demais. Então, essa expectativa de quem sabe que a vinda do Senhor é absolutamente certa. Eu sou peregrino e forasteiro aqui. Não quer dizer que vou viver de qualquer jeito aqui, bem ao contrário. Vou viver aqui de maneira exemplar e excelente, levando em conta o que me aguarda no futuro. A parousia, a vinda do Senhor certa e breve, deve ditar o ritmo da minha vida no presente. As minhas esperanças são reforçadas. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, trata justamente disso. Ele compara a nossa breve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória. Usa antônimos para identificar situações que realmente são antagônicas. A glória por vir a ser revelada na parousia compensa em muitos seus e os meus esforços para vivermos ao lado do Senhor, sob os auspícios do seu poder e da sua graça. E esse texto, desdobrando a ideia da minha expectativa no segundo e breve retorno do Senhor, diz que outro elemento combustível para a minha alma, de modo que eu consiga esperar com paciência, é o exemplo dos que viveram antes de nós. Verso 10,
citação de profetas que não negaram a sua fé sob alta pressão, não negaram a sua fé diante do sofrimento e nos inspiram por isso. E a gente tem, além dos profetas bíblicos, gente aqui, bem perto de nós. Posso falar dele porque ele não está aqui, não vai se sentir constrangido. José Dilson é desses exemplos, sofrendo as consequências da sua fidelidade a Jesus. Doente, em recuperação, um processo difícil, mas cheio dessa fé viva no Altíssimo, do Deus que o socorreu na prisão no Senegal. Já pensaram o que é passar 6 meses numa penitenciária no Senegal? Não consigo imaginar o que seja. Sem negar a sua fé. Verso 11, verso 10. Além disso, não se furtaram para reduzir o seu sofrimento a falar a mensagem profética que o Espírito Santo lhes havia indicado e ditado. E o texto cita como inspiração Jó. Já mencionei o exemplo desse grande herói que debateu com Deus, que se debateu com Deus muitas vezes, ou diante de Deus, em grave, grande sofrimento, mas manteve-se fiel ao Senhor. E Tiago prossegue dizendo: o Senhor criou enredos para as nossas vidas, que são enredos de final feliz. Ele diz no verso 11, vistes, meio do verso 11, que fim o Senhor lhe deu. O desfecho, o fim, o termo aqui no original significa um propósito que Deus cumpriu pela via dificílima do sofrimento. Deus não é um torturador terrível, impenitente, que massacra os crentes na via do sofrimento. Na moenda da dificuldade e da dor, é um Senhor amável, super compassivo e cheio de graça, que trabalha para cumprir um propósito supremo e elevado na sua vida e na minha vida, eventualmente pelo caminho da pressão e do sofrimento. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Sabem, meus irmãos e irmãs, quem comenta esse texto no seu sentido original, diz que Tiago, ao tratar aqui do caráter de Deus, cheio de misericórdia e compassivo, criou uma palavra que não existia no grego, neologismo de Tiago, para indicar Deus é super compassivo, é exageradamente misericordioso. Termo usado exclusivamente por Tiago nesse ponto aqui da sua carta. Assim é o meu Deus, o seu Deus, que me inspira a ser paciente com meus irmãos, porque eu sou objeto direto da super compaixão e enorme e exagerada paciência de Deus trabalhando no meu coração, na minha vida o tempo todo. As nossas esperanças estão ancoradas nos céus. E Jesus, em particular, declarou exatamente isso, várias vezes: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E a sua palavra indica que o Senhor, que está conosco, pelo Espírito Santo, e pela palavra de Deus viva, fiel e verdadeira, virá de maneira visível, e todo olho verá, como um relâmpago que trisca os céus, que triscará os céus, o Senhor virá. Isto é absolutamente certo. Tem que ancorar a minha vida e fazer a diferença na dinâmica do meu presente, sob pressão e sob sofrimento. Um dos nossos queridos irmãos, e me referi querido para cá, querido para lá, é redundância, porque vocês todos são muito queridos, mas é o Geraldo. Cadê o Geraldo? Está aqui o Geraldo. Geraldo usa uma saudação que é um termo em aramaico, que aparece nas Escrituras, algumas poucas vezes, 1 Coríntios capítulo 16, no finalzinho do texto de Apocalipse. Maranata, não é grego,
é aramaico, que significa: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Geraldo me ensinou o que significava esse termo, com aquele jeito dele de falar maranata para cá, maranata para lá. Já faz algum tempo. Geraldo é muito jovem, como vocês podem ver, né? A ponto de subir a pedra do sino, voltar inteirão, sempre inteiro. Ele educa. Me convidam, mas eu confesso a vocês que eu estou amarelando, né? Mas há muito tempo que Geraldo saúda o irmão, a irmã, com essa saudação que acho que merece ser repetida numa noite como essa, e muitas vezes, você para você mesmo, lembrando-se dessa santa, doce expectativa que tem que ancorar meu coração, especialmente em tempos de pressão: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É assim que o texto de Apocalipse se encerra no capítulo 22, versículo 20. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vamos dizer uns para os outros: Maranata. Você pode dizer aí para o seu irmão, para a sua irmã, para quem nos visita: Maranata, Maranata, Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Maranata. Geraldo, por favor, você me cumprimente muitas outras vezes com o mesmo cumprimento, que é delicioso. Abençoa a gente muito. Graças a Deus, que o Senhor abençoe muito o seu coração, o nosso coração, a igreja do Senhor aqui reunida na Igreja Betânia nessa noite. Amém, meus irmãos e irmãs. Amém.